Olá, boa noite, tudo bem? Hoje estou entrando um pouco mais cedo, 9 horas e 7 minutos, mas é porque amanhã é feriado, então a gente fica numa malemolência, pelo menos vamos folgar um dia, não é verdade? Como vocês estão? Então, sempre que possível, nós estamos postando aqui alguma reflexão, algum vídeo que fale exclusivamente da palavra de Deus. Nós tiramos lições do nosso dia a dia, tiramos lições de qualquer circunstância para usarmos nas nossas reflexões. Diariamente postamos um vídeo aqui, fica salvo aí no Facebook, é salvo. Alguma coisa tem no YouTube, mas sem pretensão. E se você nos acompanha, queira algum assunto específico, queira pedir uma oração, pedir alguma coisa, confidencial alguma coisa, pode nos mandar no inbox. Você pode nos mandar. Às vezes eu estou transmitindo, eu não consigo responder, mas assim que passa, eu procuro responder a todos. Mas bem, nós estamos hoje no dia 14 de novembro. Amanhã, proclamação da República, né? Que República! Mas não queremos falar disso. Queremos falar da mente, a mente de Cristo. Eu vou usar até uma história que eu ouvi engraçada, eu acredito que seja uma anedota, é muito engraçada para entendermos a mente de Cristo. Você consegue entender a mente de uma pessoa? Eu acredito, é muito difícil, é impossível você conhecer uma mente de uma pessoa. Há um provérbio chinês que diz que para conhecer o pensamento de uma pessoa, você deve comer 1 quilo de sal de uma vez. Impossível. Sim, a mente das pessoas são impossível de descobrir. Mas hoje eu coloquei um tema, mente de Cristo. Nós podemos ter a mente de Cristo. Mas como ter a mente se não conhecemos nem do ser humano? Você não consegue entender o que a mente humana produz. E eu ouvi a história engraçada, acredito que seja uma piada, uma anedota, bem hilária, e eu quero compartilhar com vocês para dar introdução na nossa reflexão. Diz que um camarada ele achou uma lâmpada mágica e ele esfregou essa lâmpada e saiu um gênio. Lembrando que isso aqui é uma metáfora, é só uma ilustração. E a ilustração é como uma parábola. Às vezes é de fato que não existiram, é para exemplificar. Jesus usou esse método e deu muito certo. Então nós devemos seguir o método de Jesus. E nessa história diz que o camarada achou uma lâmpada, esfregou e saiu um gênio. Um gênio ali todo feliz da vida. E o gênio perguntou para ele: você tem direito apenas a um desejo, a um pedido, a um sonho a realizar, mas somente um desejo. Ele pensou, ele pensou. Um desejo. Aí ele falou assim: então tá, deixa eu pensar. Eu quero que eu quero que construa uma ponte que saia aqui de São Paulo e vá até o Japão. Como eu tenho medo de avião, medo de navio, eu prefiro ir de carro. Só que eu preciso de uma ponte que vai daqui, passe por cima dos oceanos e vai até o Japão. O gênio se arregalou os olhos, ficou assustado e falou para ele: não tem um pedido mais fácil, não. Isso que você está pedindo é muito difícil. É um pedido muito difícil mesmo, quase que impossível.
até para um gênio, e ele pegou, aí o gênio falou: você quer trocar de pedido? Aí ele falou: tá bom, então já que é muito difícil, eu troco. Eu quero entender a mente da minha esposa. Eu quero entender a mente feminina. Eu não consigo entender a mente feminina. E o gênio olhou para ele e falou: com quantas pistas você quer a ponte? É engraçado, né? O que parecia impossível, mas entender a mente feminina é mais impossível ainda. Ninguém consegue entender a mente humana, e principalmente a mente feminina, que a mente feminina é completamente complexa. Você consegue entender a mente feminina? A mente das pessoas? Muito difícil. Quando uma mulher olha para você e fala: eu vou colocar um pretinho básico. O que será um pretinho básico? Bem, entender a mente é muito difícil. E tem pessoas que acham que lê mentes, lê as mãos, mas nós podemos entender a mente de Deus. Não conseguimos explicar Deus, ninguém explica Deus. Porque do dia que você explicar Deus, ele deixa de ser Deus. Por isso que não explicamos. Nossa mente é finita, mas a mente de Deus é infinita. Mas a Bíblia nos dá uma lição muito interessante. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, que é um dos grandes gênios da humanidade, ele viveu, discorreu lá na Grécia, em Roma. Ele foi até a Grécia, no Aerópago, onde os filósofos debatiam. Ele debateu com os filósofos. Então o apóstolo Paulo, ele é considerado um filósofo, além de ser um grande sábio e um homem de Deus. Então ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Aqui ele está fazendo uma pergunta: quem conheceu a mente de Deus para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que coisa maravilhosa! Nós temos a mente de Cristo. Como pode ser isso? Porque a humanidade faz tanta burrice, tantas coisas erradas, e nós temos a possibilidade de ter a mente de Cristo. Explico. Jesus, quando subiu aos céus, ele falou lá em São João 14, ele diz que enviaria para nós um outro Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como sendo Deus, ele habita em nós, passa a habitar em nós. Jesus falou isso, que ele nos daria o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, sendo Deus, ele passa para nós, ele transmite a nós a vontade de Deus, o pensamento de Deus, o que se passa na mente de Deus. E o que passa na mente de Deus, nós falamos um pouco ontem, é de salvar, de amar, de aceitar a toda a humanidade, independente do que você fez. Em Romanos 8 diz: quem separará do amor de Deus, nem a profundidade, nem as alturas, nem as provações, nem o fogo, nada nos separa do amor de Deus. Deus ama a todos sem distinção. Só que para nós recebermos esse amor, nós precisamos aceitar. E isso é difícil para o ser humano. O ser humano, ele é completamente a mente. Eu estou continuando aqui novamente com a transmissão, que infelizmente deu uma pane aqui, então, de sinal. E eu quero falar com você que nós, quando possuímos a mente de Cristo, nós agimos de uma forma completamente diferente. Possuímos a mente de Cristo e isso nos faz agirmos, pensarmos diferente
de outras pessoas. Ter a mente de Cristo é um privilégio para nós. Por isso que nós não acreditamos nesse negócio de astrologia, não astronomia, astrologia. Nós não acreditamos nesse negócio de ler as cartas, de horóscopo, de adivinhação, porque nós temos o Espírito Santo que nos dá a mente de Cristo. E ele, ao dar a mente de Cristo, o Espírito Santo, ele inspirou, soprou aos escritores bíblicos, e o nosso conhecimento está aqui na Bíblia. Então, ter a mente de Cristo nos faz pensar além do que é comum. É difícil você perdoar alguém que te magoou. É difícil você aceitar ser humilhado e perdoar e amar essa pessoa mesmo que ela tenha te humilhado, te denegrido. É difícil você viver uma vida de entrega, de dedicação às pessoas. Mas ter a mente de Cristo nos faz ser diferente. Ter a mente de Cristo nos faz pensar diferente. E você pode ter a mente de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Então, por mais que possa ser incompreensível o que pensamos, a mente das pessoas, mas com o Espírito Santo nós vamos entender qual é a real vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Qual é a real vontade nossa. Por isso que nesta noite, ao descansar, peça a Deus sabedoria. E Ele vai dar a mente de Cristo. Ele vai dar o Espírito Santo que vai nos clarear a mente. E Ele vai revelar o que está obscuro para nós. Se você tem alguma dificuldade, é através da Bíblia. Através da Bíblia, você pede a Deus, Ele revela o que está obscuro. Mas na prática, do dia a dia, quando passamos a amar as pessoas, porque Deus é amor, nós estamos exercitando o que está na mente de Deus. Amar a teu próximo sem distinção. Que Deus abençoe você nesta noite, um bom feriado. E amanhã estaremos juntos aqui. Um abraço.